Você acordou num quarto tênue, iluminado pela chama trêmula de uma vela que parecia lutar contra a escuridão. A cama sob você rangeu, a madeira seca ecoando como um resmungo antigo, despertando os sentidos com aquela familiaridade áspera. O ar estava carregado, uma mistura sutil de umidade fria e o aroma pungente das ervas secas penduradas no canto. Sálvia, lavanda e algo menos agradável, tentando em vão disfarçar os odores cravados nas paredes. Aquela rotina medieval, tão distinta da pressa dos seus dias modernos, se desenrolava no silêncio quase hipnótico do amanhecer. Você se levantou, sentindo o peso de um corpo cansado, ainda acostumado à dureza do cotidiano. Lá fora, o som ininterrupto da água batendo no riacho embalava o cenário, um lembrete constante do seu mais básico. Dever lavar roupas que haviam visto tempos melhores. Era um ciclo sem fim, repetido inúmeras vezes, entre lavagens rigorosas e reconstruções de remédios caseiros feitos com pequenos ramos e raiz moída em folhas, apostando numa cura que às vezes parecia tão evasiva quanto a própria luz daquela vela. A vida não oferecia espaços para luxos ou certezas. Se você pensa que a ansiedade hoje é complexa demais, imagine então viver onde a mente era uma caixa preta, regulada pelos humores e pelos desequilíbrios que dizem vinham do sangue, da bile e outras substâncias misteriosas. Para esses males invisíveis, um banho frio ou uma sanguessuga eram mais do que procedimentos médicos. Eram apostas na esperança, quase como rezar para um santo incerto. Você notou a monotonia das tarefas, o lento movimento do tempo que se desenrolava em ciclos frágeis e cansativos. A repetição tinha um efeito quase tranquilizador, uma pancada rítmica contra a inquietação interna. Talvez ali residisse um estranho conforto, naquela regularidade tosca que, de algum modo, impedia que a cabeça explodisse com fantasmas e preocupações. Ainda assim, enquanto a vela lançava suas sombras dançantes pela parede, você sentiu que algo mudava no ar. Um silêncio sutil, diferente. Tomou conta da casa. Não era o silêncio habitual, mas um que carregava um peso coletivo, como se todos à sua volta respirassem, ao mesmo tempo, um medo contido. As sombras se tornaram mais densas, e o tilintar distante de um sino, inesperado, fez seu teito apertar. Algo estava para acontecer, e você não poderia simplesmente voltar à rotina de sempre. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém esse cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O sino distante retumbava, ressoando nas paredes de pedra daquela casa distraída pelo tempo. Você permanece imóvel por um instante, o olhar buscando ainda na sombra dançante da vela algum sinal do que será. O silêncio ganhou textura tingida de tensão, uma quietude que parecia prender o ar nos pulmões, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Cauteloso, você se levantou, deixando a cama rangendo em protesto, um som baixo, quase o sussurro de madeira faminta. Os olhos ainda se ajustavam à penumbra,
e o único ponto fixo era a chama trêmula, que recortava as paredes com sombras que faziam dançar formas que a sua mente, cansada e atenta, insistia em querer decifrar. Aquele não era o silêncio confortável do amanhecer comum. Havia nele um peso, uma expectativa espessa e qualificada pelo temor coletivo que parecia emanar das paredes, do chão, das tábuas do teto. Um tênue cheiro de carvão queimando vinha da lareira, uma lufada que misturava o aroma seco da lenha com a umidade gelada que escapava das frestas. Lá fora, o riacho continuava seu murmúrio constante, indiferente à mudança no pulso do dia. Mas a casa estava diferente e você sabia disso porque o ar parecia mais denso, como aquele instante antes de a tempestade abrir os céus, carregado, inquieto. Seus passos ecoaram suaves ao atravessar o piso irregular, já calejados por anos de andanças domésticas. Dirigiu-se à pequena janela, as tábuas da veneziana entreabertas deixando entrar uma luz cinza que pouco iluminava. Lá fora, uma névoa baixa cobriu o campo e você percebeu, além dela, as figuras indistintas que se moviam lentamente. Homens, mulheres, algumas crianças, todos com rostos marcados pelo cansaço e olhos que carregavam uma história antiga, medo, esperança e algo mais obscuro, não nomeado. Você queria encontrar a resposta naquele cenário, mas ela fugia, como a fumaça que se exalava da chaminé, esvaindo-se no vento. Frio da manhã. Era um segredo coletivo, um murmúrio que corria pelos lábios das pessoas, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta. O sino tocava de forma irregular, mais urgente agora, descompassado como um coração acelerado. Era um aviso ou um chamado? Você não sabia, mas sentiu a pressão crescente, uma espécie de tensão invisível que comprimia o peito de toda a aldeia. Na mesa, um pequeno caldeirão fervia lentamente, exalando um cheiro almiscarado e herbal. Alguém havia deixado lá algo para aquecer, a promessa silenciosa de um pouco de conforto contra o frio e a incerteza. Você respirou fundo aquele aroma, quase um suspiro de existência em meio ao estranho silêncio. A sala estava quente, ainda que rarefeita, e parecia manter em si o eco das risadas e conversas que tanto haviam sumido na noite anterior. Com a mão um pouco trêmula, você alcançou um pedaço de pão duro, quebrando-o com cuidado, como se pudesse desfazer um pouco daquela atmosfera sombria com um gesto simples. Mastigou lentamente, lembrando que até a sobrevivência tinha seus dias bons e ruins, e que o fardo da esperança raramente trazia conforto imediato. Lá fora, a névoa se dissipava por um instante, como se puxada por uma corrente invisível, e permitiu que um raio de sol tímido rompesse a penumbra. Era um instante breve e quase cruel de luz na encruzilhada daquele dia. Um convite silencioso para continuar. Você se aproximou da porta, os dedos sentindo o relevo rugoso da madeira sob o toque. Ar frio invadiu a sala, carregando consigo um cheiro ácido de terra mexida, folhas úmidas e algo metálico. Um cheiro que arrepiava a pele e deixava o coração inquieto. Lá fora, a aldeia finalmente despertava para algo mais que o simples início de um novo dia. Os rostos que antes estavam curvados sob o peso do costume, agora se erguiam, postos em vigília,
ante um evento que você sabia mudaria tudo. As pessoas trocavam olhares rápidos, palavras sussurradas que se perdiam no ar e nos sons dos passos apressados apitando pelas ruas estreitas. Você seguiu o fluxo, deixando para trás o conforto precário da casa e somando-se a essa multidão inquieta que já pulsava ao ritmo de um destino incerto. Passos apressados, vozes abafadas e o tilintar insistente do sino compunham a trilha sonora da chegada invisível do que estava para acontecer. O sol começaram a espreitar sobre as colinas distantes, mas a luz ainda não era suficiente para dissipar as sombras aprisionadas nas mentes. Você sentiu, na pele, o arrepio de algo que não se via, mas que se podia quase tocar, o presságio de dias em que nada seria banal. Uma mudança silenciosa, profunda, sem avisos, como a queda lenta e inexorável de uma folha seca. E então, no meio daquela multidão tensa, seu olhar cruzou o de um homem que carregava um olhar frio e estranho, como se soubesse demais e não pudesse dizer nada. Ele parou por um instante, fitando você, e sua expressão sugeria um segredo grave, como se aquele momento fosse a chave para aquilo que estava guardado nas sombras da aldeia. O sino soou mais uma vez, um golpe prolongado que parecia atravessar até os ossos. O homem virou as costas e desapareceu entre as casas, deixando você com uma sensação desconcertante. Você sentiu, como nunca antes, que não estava mais diante de um simples amanhecer. Algo velho e implacável se aproximava, silencioso, sorrateiro, e para você o ciclo que parecia imutável começaria agora a rachar. A névoa voltou a fechar o destino da aldeia como um véu tênue, ocultando verdades que esperavam serem reveladas, e no ar ficou, impregnada, a sensação pungente de que aquela calma não passava de um suspiro antes da tempestade. Você ficou ali, em silêncio, o olhar fixo na porta pela qual aquele homem desaparecera. O frio apertava a pele como se quisesse arrancar também a coragem de dentro do peito. Mas havia algo incisivo na sua inquietação, um alerta que não podia ser ignorado. A aldeia respirava fundo, tateando em busca de certeza, embora ninguém soubesse dar nome ao que se aproximava. O batuque do sino não parecia mais mero som, carregava a densidade de um presságio, como se dobrasse o tempo em torno dos seus ossos. Você virou-se da porta, sentindo o chão irregular sob os pés. As lascas de madeira, testemunhas de passos há muito repetidos. A névoa persistia do lado de fora, abraçando as casas e escondendo rostos que se apressavam em vozes sussurradas. Alguns carregavam cestos, outros apenas o corpo cansado de quem sabe que o amanhã não trará alívio. Você caminhou para o pequeno fogo que ainda cuspia fagulhas lentamente. O calor brotava tímido, desenhando sombras que pareciam esticar-se como dedos, tocando os cantos escurecidos daquele abrigo estranho. O aroma levemente adocicado das ervas se misturava ao ar, oferecendo um breve consolo para a pele arrepiada. Era como se o tempo tivesse desacelerado, aquela primeira brecha no dia a dia rígido que você jamais imaginou que enfrentaria. O cotidiano, tão repetitivo e sufocante, começava a tomar contornos novos, silenciosos, mas pesados. O cheiro úmido da terra entrava firme pela fresta da janela. O frescor gelado que você sempre desprezara ganhou uma camada de ameaça, sutil,
mas inconfundível. Seu olhar pousou na velha bota encostada perto da lareira, desgastada, marcada por dias difíceis, que agora parecia guardar histórias não contadas. Sabia que em poucos minutos sonhos iriam despedir-se. A terra, a madeira, o ar carregado, tudo conspirava para uma mudança que não permitia mais espaço para a normalidade. Um murmúrio crescente se formou do lado de fora, engolindo lentamente os sons do riacho distante. Vozes em tom baixo, pausas carregadas de medo, olhares cruzados cheios do não dito. Você se aproximou da janela novamente. A névoa já rarefeita, e vislumbrou a figura de mais um homem. Não aquele de olhar gelado, mas alguém igualmente tenso, que gesticulava para um grupo pequeno, apontando para a igreja no topo da colina. Um toque quase imperceptível de ousadia o impulsionou a seguir, a atravessar a porta e a rua de pedras tortas, onde passos comprimiam o pó seco e folhas que começavam a cair com o sopro do vento. Cada alqueire da aldeia pulsava na mesma batida ansiosa, um coração coletivo que sabia: aquilo não era mais jogo. Você entrou na praça, o centro daquela concentração silenciosa onde os aldeões aguardavam. A igreja antiga, enegrecida pelo tempo, lançava suas sombras longas e retorcidas, quase como garras que se estendiam para o chão. O sino soava de novo, mais forte, mais insistente. Cada batida um trovão retumbante dentro da sua cabeça. As pessoas alinhavam-se em pequenos grupos, entrelaçando os dedos nas vestes gastas, como quem tenta segurar uma esperança que escapa rápido demais. Crianças esquivas olhavam com olhos grandes, tentando entender o que os adultos, por medo ou respeito ao silêncio, não ousavam explicar. Você sentiu o ar rachar na garganta quando o homem que liderava a multidão falou, a voz grossa e arrastada, quebrando pela primeira vez o feitiço do silêncio. Dizia algo sobre o mal que volta, a sombra que cresce na floresta. Palavras carregadas de um folclore antigo, ao mesmo tempo assustador e familiar, transmitidas como uma herança angustiante. Do seu lado, uma mulher apertou a mão do outro com força. Os olhos marejados não disfarçavam a torrente de sentimentos mistos. Medo, ira, talvez uma pitada de desespero velado. Você sentiu a fome invadir de repente, não pela comida escassa que tinha, mas por algo que pudesse ancorar a alma naquele momento incerto. Quando as primeiras frases ficaram para trás, um jovem avançou, levando consigo um vaso com água clara, símbolo simples mas poderoso de que a vida frente à adversidade ainda tentava manter suas rédeas. Um gesto mínimo diante do cenário que se desenrolava, mas profundamente humano. Uma resistência silenciosa contra a sombra crescente. Você percebeu que aquela pequena comunidade estava diante de um limiar. Porém, a mistura azeda do medo com a esperança desenhava no rosto de cada um a mesma pergunta não feita. O que garantiria que o sol ainda voltaria na manhã seguinte? O vento se intensificou, levantando folhas secas e interrompendo por um instante as vozes abafadas. O sino retornou, desta vez acompanhado pelo bater lento e irregular de tambores distantes, sons ancestrais
que pareciam emergir das profundezas da terra, prontos para invadir a realidade. Você sentiu um arrepio que não vinha do frio. O olhar do homem do começo, aquele que desaparecera, cruzou como seu novamente. Ele estava no limite da praça, recuando como uma sombra que resiste a desaparecer, e no último instante lançou um olhar que prometia um segredo muito além da sua compreensão. Naquele momento, o céu que antes espreitava tímido de cinza abriu-se num respiro súbito, desenhando um rasgo de nuvem que deixou escapar uma luz cortante, quase agressiva. Era como se a própria natureza quisesse avisar que nada mais seria como antes. O silêncio voltou, agora pesado, expectante. Respire fundo, não para acalmar, mas para preparar. Você está a um passo da verdade oculta à espera de ser descoberta. E aquilo, finalmente, começaria a quebrar o ciclo. No ar pairava a promessa de um grito prestes a se desprender das gargantas caladas, de um segredo que solaparia cada pedra da aldeia, cada história não dita, cada esperança secreta. Se tudo o que você conhece estava para ruir, seria agora, sob aquele céu que parecia conspirar contra a calma. E o sino soou de novo, desta vez como um prenúncio, uma marca indelével na pele daquele dia, que começava a se transformar em algo que ultrapassava a simples memória. Um acontecimento que iria ressoar muito além das fronteiras da aldeia. Algo se moveu rápido no canto do seu olhar, uma sombra que não pertencia à escuridão. Você se viu e viu. O homem que sumiu entre as casas voltou a virar-se uma última vez. Seus olhos faiscando com uma urgência que atravessava a névoa antes de se perder na sombra. O sino tocava alto, ora longos intervalos, ora toques rápidos e cortantes, que pareciam desfiar o tempo em pequenos pedaços irregulares. Você permanece preso ao gesto, sentindo como se um fio invisível o puxasse para além da porta do abrigo, chamando para um lugar onde a escuridão tomava forma. Fora, o ar estava mais pesado do que antes. A névoa se espalhara, cobrindo quase toda a aldeia como um manto sujo, úmido e frio. O chão sob seus pés era uma colcha de pedras irregulares, algumas gastas pelo tempo, outras pontiagudas, desconfortáveis mas firmes o suficiente para lembrar que a qualquer momento a calma poderia se romper. A respiração das pessoas carregava aquele misto agridoce de medo e determinação, invisível nas expressões cuidadosas que se esgueiavam pelas ruas enroladas. Você sentiu um dedo gélido de inquietação roçar a nuca enquanto seus passos se uniam aos de outros, formando uma corrente silenciosa que fluía em direção ao coração da aldeia, onde a igreja velha se erguia como uma sentinela petrificada. As janelas estreitas da construção pareciam olhos não piscantes, observando a tudo e a todos, conhecedoras de ecos de segredos que talvez nunca deveriam ter saído do silêncio. À medida que se aproximava, a voz rouca do líder tomou a praça. Era uma fala arrastada, com pausas carregadas, como se cada palavra, pesada de história, fosse arrancada à força da garganta por mãos invisíveis. Ele mencionou a escuridão que retorna, aquela sombra que se alimentava do medo antigo, da superstição que só crescia no frio das noites sem lua. Os olhos daquele homem, calejados pelos anos e pela mesma rotina imutável que você conhecia, traziam agora uma faísca rara,
a coragem desafiando a resignação. Um silêncio pesado apertou o peito da multidão. A velha aldeia, habituada ao cansaço, juntava suas forças não em violência, mas em uma estranha comunhão do olhar, um pacto silencioso contra o mal desconhecido que se insinuava. O sino voltou a tocar, pulsando no ar com um ritmo marcado, quase ritualístico, como se cada badalada espalhasse a notícia de que o imbalance havia começado. Enquanto você escutava, a imagem daquele homem do olhar gelado voltou a aparecer no seu campo de visão, encostado a uma parede próxima, observando a todos como um guardião sombrio. Seu rosto não expressava surpresa nem medo, apenas uma certeza sombria, como se trouxesse consigo o peso de um segredo proibido. Por um instante, o tempo pareceu se curvar, prendendo sua atenção naquela conexão silenciosa entre dois mundos desconhecidos. A névoa, antes espessa, começou a se dissipar aos poucos, arrancada por um vento repentino que balançou as árvores e levantou folhas secas, espalhando o cheiro amargo de terra revolvida e madeira queimada. Era uma brisa que cortava os ossos, envolvi-lo em um arrepio profundo, diferente daquele do frio natural. Uma sensação estranha de urgência, como se cada criatura ali soubesse que o instante que viviam era a tênue linha entre o que fora e o que ainda poderia ser. Você sentiu a textura do ar mudar, como se uma cortina invisível fosse puxada, revelando algo sem forma, uma ameaça velada à espreita. O murmúrio baixo das vozes voltou a crescer, misturado com o tamborilar distante dos tambores, um som que parecia vir de uma floresta ancestral, um chamado antigo que reverberava no peito. Era um ritmo primitivo, quase hipnótico, capaz de mobilizar até o mais cansado dos corpos. Os aldeões trocavam olhares nervosos, dedos entrelaçados em preces silenciosas, rostos marcados pelo peso das incertezas. Um casal próximo apertava as mãos com tanta força que quase parecia querer transferir coragem um ao outro por contato físico. O mais velho da praça olhava para cima, para o céu cinzento que se abria em fendas irregulares, deixando escapar raios brancos e frios. Uma luz cortante que nada tinha de conforto, mas trazia a clareza cruel de um presságio inescapável. Você percebeu que a mudança não estava apenas no que os olhos podiam ver, mas no ar carregado de expectativas impossíveis de esconder. A aldeia inteira parecia conter a respiração. O momento em que tudo o que parecia imutável começaria a trincar, revelando fendas onde o medo espreitava e a esperança tentava persistir, mais frágil do que nunca. O tempo, que sempre fora um lento compasso, agora corria com passos breves e agitados, e a chama da vela que você deixara para trás parecia uma tocha ao longe, fraca e prestes a se apagar. A noite ainda estava longe, mas você já sentia seu peso tomando conta da pele. Pesado, penso e inevitável. Era o prenúncio de algo antigo, velho como as pedras sob seus pés. Algo que vinha se arrastando pelas sombras para reivindicar seu lugar na história daquela aldeia esquecida. E então, quando o sino deu mais uma badalada, uma voz interrompeu o murmúrio coletivo. Um sussurro vindo da multidão que se destacou pela clareza fatal. Eles estão chegando.
O olhar daquele homem frio encontrou o seu pela última vez. E naquele instante, um segredo entrou em cascata dentro da sua mente, como se toda a noite guardasse um segredo que agora se mostrava, pesado e mortal, logo abaixo da superfície. Você não piscou. Sabia que dali em diante nada mais seria esquecido. O silêncio que precedia a tempestade deixava agora uma marca indelevelmente gravada na alma de todos. O homem desapareceu nas sombras, e você ficou ali, imóvel, sentindo o frio que já não vinha só do vento cortante. O sino soava, insistente, um lamento pesado que parecia reverberar dentro dos seus ossos. A névoa densa engolia os contornos da aldeia, e as vozes abafadas se diluíam numa mistura indistinta de medo e expectativa. Seus passos se moveram automaticamente, quase como se a vontade tivesse sido roubada pelo peso do momento. A rua estreita e irregular se estendia diante de você, um caminho conhecido que naquela manhã parecia torturante em sua familiaridade. O chão úmido, a lama grudenta entre as pedras, o cheiro latejante de terra revolvida, tudo compunha uma sinfonia tátil que lembrava da fragilidade do lugar onde vivia. Ao andar, você percebe que a tensão não está só na névoa ou no sino, mas também nos olhares cautelosos que surgem das portas semiabertas. Lá fora, rostos marcados pelo cansaço e pela incerteza espreitam, rápidos como sombras. Ninguém fala alto, as palavras são sussurros presos na garganta, diluídas no ar frio. Você cruza o largo da praça central, o coração da aldeia pulsando num compasso lento e desconfiado. A igreja antiga se impõe ali, como um observador pétreo que guarda as angústias dos séculos. Suas paredes negras carregam histórias que ninguém ousa contar em voz alta hoje. As portas de madeira calejada estão entreabertas, convidando para um silêncio denso. Do lado oposto, um grupo de aldeões se reuniu, inclinados em conversas pausadas, os corpos encolhidos contra o frio e o medo. Uma mulher age como se não pudesse segurar a respiração, e por um momento, seu olhar encontra o seu. Há uma mistura de urgência e súplica naquele brilho furtivo. É como se você fosse a única possibilidade de resposta, ainda que não compreendesse qual. O sino mantém seu ritmo irregular, uma batida quase hipnótica, que parece marcar o tempo de um mundo à beira do desmoronamento. Você sente o ar rachar nas costas quando, ao colocar a mão na velha parede de pedra da igreja, percebe o frio que não é só do ambiente. É uma sensação que se aloja dentro do peito, apertando a coragem e a esperança. A multidão se move com uma lentidão carregada, como se cada passo precisasse ser pesado para conter. A ansiedade que ameaça explodir, murmúrios crescem, palavras frias e antigas que passam de boca em boca, a sombra que retorna, os segredos da floresta, o mal que não morre, termos que pareciam mitos ganham a densidade do real e ecoam no silêncio como um aviso inescapável. Você observa então que o homem do primeiro encontro reaparece nas bordas do círculo, encostado à parede como um espectro de entendimento proibido. Seu olhar desfaz as sombras, frio e penetrante, trazendo consigo um peso quase palpável. Por um instante, o tempo parece suspenso, carregado da mesma estranheza que acompanhava seus passos
desde o amanhecer. Um vento repentino levanta folhas secas, o som seco preenchendo a praça e misturando-se às vozes. A névoa que insistia em abraçar a aldeia agora se afasta, em pequenos leques, desaparecendo lentamente como se puxada por mãos invisíveis. O frio permanece, contudo, uma presença firme. Você percebe o duelo silencioso entre a fragilidade da vida e a dureza do que está para vir. Crianças se encolhem junto aos corpos cansados dos adultos, lembranças vivas de dias incertos. No entanto, há também uma tênue luz, um respiro breve de resistência na forma do fogo trêmulo que ainda arde em algumas janelas, do aroma acolhedor de ervas queimando ao longe, pequenas armas contra o desconhecido. Então, de repente, um clarão corta o céu cinzento acima, uma fenda luminosa que pinga sobre as casas velhas, brutal, quase agressivo. É um soco contra a retina do dia e um aviso cruel. Nada será como antes. O murmúrio cresce até que uma voz se destaca, firme e carregada de significado, escapando do meio da multidão. Ela diz, com a força de quem segura uma verdade ao mesmo tempo terrível e necessária: eles estão chegando. Seu coração se acelera. O homem de olhar gélido volta o rosto na sua direção. Um relâmpago de entendimento e segredo novamente trocado entre vocês. Ele sabe e você sabe que dentro desse silêncio habita um destino que ninguém mais poderá evitar. Um golpe seco ecoa, o sino batendo mais uma vez, com um ritmo que agora corta o tempo, dividindo o antes e o depois. A aldeia inteira parece suspirar, um ar coletivo, denso e imóvel. Então, algo se move rapidamente no canto do seu olhar, uma sombra que não deveria estar ali. Você se vira. A escuridão parece ganhar forma, sussurrando verdades veladas. O frio no ar parece aprofundar-se junto com a sensação de que o ciclo imóvel da aldeia está para ser rompido, para sempre. O frio da manhã parecia se espalhar pelas pedras da praça, penetrando nas roupas gastas e nos ossos cansados, mas seu olhar seguia firme, preso na figura daquele homem de olhos gélidos que se afastava. Cada passo dele desenhava uma sombra longa e trêmula que se fundia à névoa, ocultando detalhes que sua mente insistia em procurar. Havia algo naquela despedida silenciosa, um sinal oculto no equilíbrio instável entre o medo e a coragem dos aldeões despertos. Você sentiu o ar vibrar, revelar trêmulos sutis sob a pele, como se a própria atmosfera morresse aos poucos, preparando-se para um brado que ainda não ousava sair. A aldeia, com suas ruas estreitas e calçadas irregulares, se tornava uma arma apontada contra o destino que se desdobrava, uma defesa frágil que tremia, mas não cedia. Ali, naquele instante, cada olhar carregava uma história entreaberta, cada gesto uma promessa silenciosa. Rasgando a névoa, uma coruja soltou um uivo curto e assustador, despertando ecos que pareciam vir de terras distantes e esquecidas. A natureza mesmo parecia prender a respiração com a aldeia, em uma conivência silenciosa e quase clamando por alguma reação. O sino soava em intervalos desiguais, às vezes longos, pausados, outras curtos e quase nervosos. Uma batida cerimonial
de um rito que ninguém queria celebrar, mas que todos temiam ignorar. Você seguiu andando, os passos ecoando baixo. Um ritmo próprio marcado pelo suspiro das árvores e o sussurro do vento, que movimentava o manto cinzento empurrado pela manhã. A sensação de estar dentro de uma narrativa antiga, como se fosse uma personagem deslocada no tempo, era inquietante, mas envolvia também uma estranha comodidade, a constante companhia da vida em sua forma mais crua, sem máscaras ou distrações. Ao virar uma esquina que levava à margem da aldeia, seus olhos captaram o brilho brando de uma vela na janela de uma casa próxima. Atrás do vidro embaçado, uma cabeça grisalha se curvava sobre um livro antigo. As mãos enrugadas, trêmulas folheando páginas amareladas. O contraste entre o conforto tênue daquele interior e a tensão que permeava a rua era quase como assistir a um retrato vivo do que era a esperança em meio à incerteza. Frágeis, mas presentes. Você sentiu uma leve pressão na nuca, um arrepio frio que subiu rápido pela espinha. O que estaria se movendo nas sombras deixadas pela névoa? Instintos antigos, talvez. Talvez uma percepção sutil do que os olhos não podiam alcançar. Um convite silencioso para estar atento, justo quando o equilíbrio parecia se romper. As vozes à distância voltaram a crescer, conduzindo-se em murmúrios ansiosos. Os aldeões conversavam em grupos pequenos, sussurrando palavras desconexas sobre a chegada, os sinais, a maldição que volta. Você percebeu que aquelas expressões, embora carregadas de superstição, guardavam sob a superfície uma verdade que só o medo pode revelar, que algo velho demais para ser esquecido estava para cruzar o limiar. O sino dobrou pesado uma última vez, antes que o ar fosse preenchido por um som diferente, distante, mas distinto. O bater firme de tambores ecoou, cada golpe uma batida arcaica que parecia arrancar o passado e injetá-lo no presente. O ritmo era desigual, primitivo, capaz de mexer com os ossos e despertar memórias antigas incrustadas na terra sob seus pés. Você se moveu, seguindo o som, o corpo parecendo agir fora da consciência normal. A praça estava viva, sombras e silhuetas como espectros incorporados pelo medo coletivo. As crianças pequenas foram puxadas para dentro das casas, seus olhares grandes brilhando com uma mistura de confusão e terror que só quem vive a infância pode entender. No centro, o homem de olhos frios reapareceu, agora fazendo um gesto quase imperceptível para um grupo escondido atrás das árvores. Seus movimentos eram rápidos, calculados, atentos a cada vulto que passava pelo perímetro. Em seu rosto, uma expressão que os aldeões evitavam, a certeza enevoada e triste de que o desconhecido já desmontava o tecido fino da normalidade. Você percebeu que a batalha não seria apenas contra algo visível, mas contra o silêncio que se formava entre as palavras não ditas, contra o espaço que crescia entre o que era compreendido e o que se escondia por trás dos véus da superstição e do medo. Era um combate de sombras e segredos, e você se viu no epicentro dessa tormenta invisível. Um leve brilho avermelhado chamou sua atenção ao longe, vindo da direção da floresta que margeava a aldeia. Não era fogo comum, mas algo tremulante e errático, como se a própria floresta respirasse e reagisse ao que se aproximava. As folhas secas
e suas sombras pareciam se inclinar em direção à luz, como se recebessem um visitante esperado há muito, muito tempo. Você respirou fundo, sentindo o peso da tensão crescer e, ao mesmo tempo, um fio tênue de coragem surgir do fundo do peito. A névoa começava seu lento avanço novamente, envolvendo tudo em silêncio, um silêncio que pesava mais que qualquer grito. O sino ainda fazia eco, mas agora, junto dele, um grito agudo cortou o ar, um som que ninguém sabia ao certo de onde veio, mas que paralisou o instante. Você se virou em direção à fonte daquele ruído, coração, martelando como um tambor frenético. Uma figura emergiu da névoa, estática por um instante, corporal e impossível de ignorar. Soturna, envolta em sombras que, apesar da luz tênue, pareciam absorver tudo ao redor. E naquele olhar, profundo como um poço sem fundo, você entendeu que a história da aldeia estava para ser reescrita, com tinta escura e mãos trêmulas, no silêncio perturbador que precedia a tempestade. O olhar fixo na figura envolta em sombras parecia puxar você para um abismo onde o tempo se curvava, hesitando em prosseguir. A névoa ao redor se adensava, quase quente agora, carregada de um silêncio que abriga segredos sussurrados apenas para os ouvidos atentos demais. O frio já não fazia cócegas na pele. Ele empurrava, agarrava, como se a própria vida rejeitasse. Aquilo que estava por vir. Você queria dar um passo atrás, afastar-se do que seus olhos podiam ver, mas sua mente ainda não processava. Mas algo dentro de você, talvez um instinto antigo, insistia que aquele encontro, ou talvez essa sombra, não era erro do destino, era início. O sino cessou sua batida urgente, mas o vazio que deixou reverberava, um eco pesado que pressionava o ar enquanto a névoa lavava rostos e cantos da velha praça. Um murmúrio tímido começou a se espalhar, carregado não de palavras, mas de uma emoção quase palpável. O medo que se esgueira em silêncio, preenchendo tudo entre as casas, invadindo a sombra das árvores torcidas. Você percebeu então, perto da igreja, que lançava sua sombra como uma mão fechada. Contra o céu, o brilho tênue de olhos atentos. Não eram os olhos vazios do medo cego, mas olhos que estudavam, calculavam. O homem de olhar frio estava lá, imóvel como uma pedra que sabe o peso de tudo. Por um instante, vocês trocaram um olhar que atravessou camadas, um aviso mudo, um convite à vigilância que não cabia mais em palavras. O murmúrio virou uma corrente que crescia, aproximando vozes suspensas à beira de uma revelação. As bocas abertas se fechavam antes do verbo, como se uma força invisível prendesse a fala na garganta. Você sentiu o ar virar denso, pesado, como o ar antes de uma tempestade que não chove, apenas ameaça. Logo o som dos tambores distantes ganhou corpo, subindo pela espiral das ruínas. Uma trilha ancestral, cheia de pulsação, dolorosa e hipnótica. O ar vibrou junto e um formigamento quente se espalhou pelo seu corpo, como se uma fagulha distante viesse virar incêndio. Impossível recuar agora. O vento trouxe um novo cheiro, não mais úmido, nem de terra, mas um odor agudo que queimava as narinas,
mistura de ferro velho e madeira queimada. A névoa parecia se abrir, revelando entre as casas alguns aldeões que tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo que sabiam. Palavras sussurradas traziam nomes antigos, fantasmas da floresta, cicatrizes esquecidas, ecos de um mal que havia sido enterrado no silêncio do tempo. Você sentiu a urgência aumentar, seu coração acelerado, como jamais antes naquele lugar conhecido. Cada rosto ao redor exibia uma máscara frágil de coragem e pavor, os olhos às vezes desviando para as bordas escuras do cenário, procurando ou fugindo do que podia se esconder ali. Uma criança apareceu correndo entre os adultos, envolta em um manto gasto demais para seu corpo pequeno. Ela olhou para você com olhos grandes, brilhantes, cheios da inocência que ainda não conhecia a desgraça que chegava. Por um segundo, sua presença foi um raio de luz, uma lembrança do que a aldeia precisava proteger. Mesmo quando tudo parecia pender contra, mas ao seu lado, uma mulher fechou os olhos e apertou as mãos como quem tenta encolher-se para dentro de si, numa tentativa inútil contra a corrente que puxava tudo para o abismo. E longe, escondido na penumbra da árvore, o homem frio fez um gesto quase imperceptível, convocando o silêncio e a atenção ao mesmo tempo. Sua respiração ficou lenta, o peito se apertou, uma tensão elétrica correndo pela espinha. Você sabia que aquela noite seria o divisor, o fim da rotina precária que havia aprendido a aceitar, e o início de algo que poderia apagar até mesmo os vestígios daquela velha aldeia. Por isso, quando um grito agudo rompeu o ar grosso, você não se assustou. Apenas sentiu a verdade pulsar feroz e inevitável. O som cortou o silêncio como uma lâmina, ressoando pelos sulcos das pedras e invadindo os cantos escuros onde o medo se escondia. Você virou a cabeça para onde vinha o grito, o olhar capturando uma figura emergindo da sombra, imóvel, poderosa, uma presença que parecia sugar a luz ao redor. E naquela imobilidade, um segredo profundo se revelou sem palavras. Aquilo que ela trazia não era apenas um aviso. Era a própria essência da tempestade prestes a desabar. O frio voltou, mais intenso, mordendo a pele com sede de mudança. A névoa se fechou de novo, um véu que reclamava silêncio ao redor e escondia o que as palavras não poderiam conter. O sino soou pela última vez naquela noite. Um único toque longo, pleno, que caiu como uma sentença contra o mundo. Você ficou ali, parado entre o ontem e o que viria, sentindo o peso do tempo se desfazer e a fragilidade de tudo o que julgava eterno balançar no fio tênue de uma esperança incerta. A sombra diante de você era mais do que a escuridão. Era o prenúncio de uma história que ninguém jamais esqueceria. E então, como a fumaça de uma vela que se apaga no momento exato, aquela figura soltou um sussurro que atravessou o vento, uma palavra entregue ao silêncio e só a você destinada. Agora começa. A sombra diante de você não era apenas uma presença. Era um pulsar, uma força que parecia sugar a umidade da noite e, junto, roubar a própria vontade de piscar. O ar se tornou quase palpável, exado como uma manta úmida sobre os ombros cansados. A névoa fechava-se ao redor,
como se fosse tecido delicado, resistente, esticando-se para envolver tudo numa penumbra que os olhos ainda não conseguiam decifrar completamente. Você ficou parado, o coração martelando um ritmo surdo, reverberando pela espinha. Quase podia sentir na pele o desvanecer daqueles momentos tranquilos que por tantos dias pareceram garantir um fio tênue entre o medo e a sobrevivência. Agora, esse fio começava a se romper. Um passo leve, quase um sussurro, ecoou sob o chão úmido e às vezes esburacado da praça. Você virou lentamente, tentando localizar a origem daquele som singular no cântico indistinto da névoa. Nada além do arrepio do vento que fazia a velha igreja ranger como um barco naufragando. O sino silenciou de repente. Um silêncio pesado demais, cheio de significado. A figura sombria, imóvel como uma estátua viva, parecia prestar atenção a esse silêncio com uma espécie de reverência incompreensível. Você sentiu instintivamente que não poderia se afastar. Não ainda. A presença ficava mais densa, como se estivesse a ponto de romper o delicado véu da madrugada. Ali perto, um cacho de ervas pendurado sobre a porta balançou levemente. Seu odor puxado pela brisa parecia um último resquício da calmaria prestes a se esvair. Das janelas, alguns olhos curiosos espreitavam, breves lampejos de inquietude que se apagavam logo no escuro das casas. Você guiou o olhar para a poeira levitando nos raios tênues do sol que começava a querer rasgar as nuvens. Franjas amarelas e definhadas, quase melancólicas. O contraste da luz mole com o ar pesado fazia tudo parecer um sonho estranho, onde o real e o imaginário se entrelaçavam, como se a própria aldeia tivesse despertado num limbo entre a vigília e o pesadelo. Homem de olhos gélidos surgiu outra vez, reaparecendo entre as sombras como uma memória insistente. Ele carregava o peso daquele segredo que parecia comprimir o ar. Seus passos eram calculados, mas o destino o empurrava naquela direção. Você sentiu isso no estalo das folhas secas, como se a própria terra sussurrasse alertas sob os seus pés. De repente, uma voz baixa, sussurrante, que parecia vir da escuridão antes do lume, chamou seu nome. Um chamado que não trazia conforto, mas urgência. E com ele, a sensação de que o tempo, enfim, começaria a morder o que restava da quietude. Você andou, os pés encontrando a resistência da lama pegajosa entre as pedras. Cada passo carregava um peso, não só físico, mas o de atravessar uma fronteira invisível, aquela linha tênue entre o domínio do cotidiano e o desencadeamento do desconhecido. O murmúrio da multidão crescia pouco a pouco, não em frases ou palavras, mas em uma tensão coletiva que selvagemente envolvia a praça. O ar parecia virar eletricidade, uma corrente que circulava sem dono, preenchendo as entrelinhas do olhar das pessoas. Entre elas, reconheceu rostos marcados por fadiga, pela necessidade de esperança e pelo medo afiado que não se podia esconder nem com preces. Na igreja, as velhas portas rangiam num protesto lento, quando se abriram num gesto que parecia convocar todos para dentro, convidando para o oculto, para o desconhecido, para o decurso daquilo que ninguém ousava nomear. As crianças se encolhiam junto aos adultos,
olhos grandes e atentos, como se adivinhassem um instante de ruptura que se aproximava. Do canto da praça, o som abafado dos tambores começou a ganhar força, assimétrico, irregular. Um batimento primitivo que deixava o peito ansioso, redemoinho de um passado antigo que insistia em retornar. Você sentiu o corpo todo reagir, as veias pulsando, a respiração fica e curta, os nervos à flor da pele. O perfume amargo da fumaça vinha do bosque, acompanhado por um cheiro metálico que, para além de qualquer razão, arrepiava a nuca. Era uma promessa embalada em sombras, um aviso sem palavras. No centro da praça, a figura do homem frio ergueu a mão e apontou para a floresta que se erguia, como um muro escuro e insondável. Suas pupilas, brilhando com uma urgência inquietante, pareciam lançar uma maldição e uma defesa ao mesmo tempo. Uma guardiã silenciosa contra o abismo que surgiu. Foi quando o céu, de repente, rasgou-se num clarão silencioso. Um facho de luz cruel, cortante, que atravessou a névoa e iluminou tudo por um instante tão breve quanto decisivo. Um segundo de brilho que denunciava: a calma fora uma ilusão. O cotidiano, aquela trégua frágil entre o medo e o normal, deixara de existir. Você sentiu a pulsação do momento se concentrar num único ponto. E naquele instante a voz que ouvira antes, sussurrante na sombra, tornou-se uma palavra fatal, carregada de um peso impossível de ignorar. Agora. E então a escuridão se moveu, como uma onda negra quebrando, uma entidade viva que tomava forma, aproximando-se, anunciando o começo de algo que perturbaria para sempre o silêncio eterno da aldeia. Você não teve escolha a não ser seguir aquele movimento, sabendo, com uma certeza feroz e inquietante, que a história que conhecia era apenas o prólogo de uma narrativa muito mais sombria. E que o primeiro capítulo dessa nova era começava ali, sob o olhar impassível das pedras antigas. O que se ergueu da névoa não era apenas uma sombra, era o prenúncio do fim do que foi e da perturbação irreversível que o futuro traria. Você sabia que dali em diante, a simples ação de respirar deixaria de ser banal, e assim, mesmo sem piscar, você aguardou o desenrolar de um destino que já não podia mais evitar, porque o ciclo, finalmente, acabara de rachar. A névoa finalmente cedeu, rompendo o último véu que escondia a aldeia sob uma cortina de mistério. O sino, antes tão insistente, agora calava seu canto agourento, como se reconhecesse que um ciclo chegara ao fim. Você permaneceu imóvel por um instante, respirando fundo o ar frio que drenava a umidade da terra e trazia uma estranha doçura. Não mais o cheiro ácido da tensão, nem o odor metálico da iminência do perigo, apenas o perfume tênue das ervas queimadas, agora ameno e familiar, como uma promessa sussurrada ao ouvido das pequenas casas de madeira. O homem de olhar gélido não estava mais ali. Sua figura se dissolvera na penumbra, levada pelo sussurro do vento. Mas a sombra dele não desaparecera. Ela permanecia no peso das memórias que se acotovelavam entre o silêncio das ruas vazias. Você sentiu, então, que havia mais forças invisíveis em jogo do que qualquer olhos poderiam supor, mas que por ora a fúria inexplicável esquivava-se para as fronteiras da floresta. O sol começava a pendurar seus últimos fios dourados no horizonte,
tingindo o céu com cores que traziam conforto. Um âmbar suave, levemente queimado, quase um abraço caloroso contra o frio que insistia em se agarrar à pele. O ritmo da aldeia desacelerava, acompanhando o movimento do dia que cedia seu lugar à noite, mas sem aquele peso esmagador que dias antes sufocara corações. Você caminhou até a janela da igreja, o olhar pousado nas sombras longas que se esticavam preguiçosas pela praça quando as primeiras estrelas começaram a piscar timidamente. A pequena comunidade, mesmo que cansada, parecia respirar aliviada, como se naquela calmaria recém-chegada existisse a chance de recomeçar. Os rostos que antes estavam marcados pelo medo agora mostravam linhas suavizadas, uma quietude que transcendia a simples ausência de perigo. Crianças corriam pelos becos estreitos, suas risadas baixas misturando-se à melodia do riacho que ainda insistia em cantar sua canção antiga, ininterrupta e atemporal. Você se deixou levar por esse silêncio reconfortante, sentindo-se, finalmente, parte de um tempo que não era só de luta ou vigilância, mas que escondia espaço para os pequenos prazeres e para a renovação quase imperceptível. Um conforto tranquilo, embebido na memória do fogo que se apagara. O velho pão, agora apenas migalhas esquecidas, parecia carregar junto a história de todos aqueles dias difíceis e das noites em que o escuro parecia mais pesado. Você se sentou, deixando o corpo relaxar, o velho peso dos ombros tomando um tom menos urgente. Fora, o mundo convocava outras batalhas, outras histórias. Mas ali, naquela aldeia marcada pelo tempo e pelo medo recentemente domado, a serenidade começava a fincar raízes. Respirando o ar noturno, você fechou os olhos por um momento, sentindo o lento desvanecer da tensão que fazia meses corria pelas veias daquela terra. Não havia mais segredos sussurrantes nas sombras, nem olhares que se cruzam carregados de presságios desconfortáveis. O silêncio da noite cobria tudo como um manto protetor. Aquele instante era só seu. A resiliência de uma comunidade que enfrentara o desconhecido e das histórias que atravessam gerações para lembrar que, apesar da escuridão, existe sempre um fio tênue de luz, capaz de guiar o caminho mesmo quando tudo parece perdido. E então, lentamente, o corpo relaxou, embalado pelo conforto simples da certeza. Amanhã, o sol nasceria outra vez. Um sol que traria seus próprios desafios, é verdade, mas também novas possibilidades. A aldeia seguiria seu ciclo, agora marcado não apenas pelo medo, mas pela capacidade silenciosa de resistir. Você se permitiu aquele descanso, um suspiro fundo que varreu as últimas sombras da noite. A vela sobre a mesa, agora quase consumida, jazia mole, convidativa a se apagar sem pressa, como um convite para se deixar levar pela calma, envolvendo mente e corpo, enquanto a escuridão se tornava um manto gentil, acolhedor. O velho quarto, com suas paredes marcadas pelo tempo e aquele aroma de ervas secas finalmente doce, era o refúgio perfeito para perder-se em sonhos tranquilos. Ao seu redor, a história da aldeia descansava, em um equilíbrio fragilmente conquistado, pronto para renascer sob o céu de amanhã. A vida, com toda a sua complexidade e seus ciclos, continuaria,
como sempre fez, silenciosa, perseverante e surpreendentemente bela em sua simplicidade. E assim, deixamos você aqui, na penumbra suave daquele quarto, com o coração menos pesado e a mente lentamente envolvida pelo sono tranquilo que só as histórias bem contadas podem provocar. Boa noite.